A desconfiança da população do judiciário, os senhores acham que vai diminuir depois do julgamento? O julgamento, ele teve diversos aspectos que, da perspectiva da cultura política brasileira, ele, de certa forma, serve como elemento de desestabilização. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos um primeiro dado, que em todos os autores clássicos sobre o Brasil, Sérgio Buarque, Raimundo Fauro, mesmo Gilberto Freire, ou até editor, até a articulista aqui do próprio Estadão, o Roberto da Mata, tem dito há muito tempo que o Brasil tem uma dificuldade de se relacionar com a lei, especialmente com um aspecto da lei, que é o tratamento igualitário de todos. Então, na medida em que nós temos essa percepção de que no Brasil a lei se aplica de forma muito suave para aqueles que têm mais poder, que têm mais recursos, de forma muito contundente, e às vezes até nem é aplicada as suas garantias para os mais pobres, essa percepção é uma percepção muito comum na população brasileira e respaldada por algum tipo de experiência social, sem dúvida nenhuma, quando você vê pessoas tão importantes sendo submetidas a um julgamento, sendo tratadas de maneira muito contundente pela lei, isto, em alguma medida, desestabiliza essa expectativa que nós todos víamos antes do julgamento, de que a lei jamais seria aplicada para esses réus. Está falando da sensação de impunidade, que só rico não vai preso, o pobre vai para a cadeia. Eu acho que é a sensação de impunidade, especialmente com o andar de cima, de que essas pessoas poderiam fazer as coisas sem que a lei jamais as atingisse. Então, o julgamento rompeu com essa expectativa. Então, todos nós que nos envolvemos com ela, ouvíamos das pessoas, isso não vai dar em nada, isso não vai acontecer nada, e aconteceu. Ora, como isso vai ser processado internamente pela sociedade brasileira, eu não posso adivinhar, mas sem dúvida nenhuma houve uma mudança. A outra mudança é no próprio procedimento que os juízes estabeleceram no diálogo. Não foi um diálogo cordial, não foi um diálogo onde puxa, nós todos estamos aqui, não vamos discordar firmemente. Não, foi um diálogo contundente, os ministros se expuseram. Nesse sentido, a própria atuação do ministro Ricardo Lewandowski, que foi aquele que mais se expôs, deve ser aplaudida. Ou seja, se ele acreditava naquilo mesmo, ele se expôs publicamente, ele foi contestado, ele teve a possibilidade de retroarguir. Então, nós vimos um embate e, portanto, um julgamento que foi um julgamento de verdade, E essa ideia de ter um julgamento de verdade, onde as pessoas têm a possibilidade de se defender, têm a possibilidade de acusar e que chega a uma conclusão, também rompe com o padrão da cordialidade brasileira, de tratar os amigos, mesmo quando não é em função do interesse público, de proteger os amigos. Então, me parece que nós temos um elemento capaz, um evento capaz de desestabilizar a cultura política brasileira da impunidade e da cordialidade. Eu destacaria também que é importante a gente consignar que, talvez pela primeira vez e seguramente de forma muito perene, a população, o público leigo como um todo, tomou o julgamento como um objeto de grande interesse e se esforçou por acompanhar o seu andamento de uma maneira muito incomum. Então, isso tornou-se assunto de discussão de uma maneira que outros casos normalmente não são discutidos, e percebia-se um genuíno esforço do público de entender a liturgia do julgamento, as teses que eram suscitadas, de compreender o porquê das razões de um ou de outro ministro. Isso, sem dúvida, gera uma relação de tentativa de apropriação do direito, dos termos jurídicos e de compreensão de como funciona esse universo, que muitas vezes é muito, muito hermético e parece tão distante do povo, uma tentativa de aproximar-se dele. Isso, sem dúvida, me parece ser um fator muito importante e é um ganho simbólico, eu diria, de legitimidade para o judiciário e para o próprio sistema jurídico, diante da população que muitas vezes via-se como não sendo contemplado, não fazendo parte daquele arranjo.